Tudo bem? Só alguns bem, alguns boa tarde. Que bom que você está aqui. É bom a gente estar no sábado juntos em família, reunidos para conviver um pouco juntos, né? Rever os amigos que a gente não vê durante a semana. Alguns têm contato só aqui. Que bom que você está aqui. Se você está nos visitando também, seja muito bem-vindo por estar aqui conosco. Se sinta bem-vindo em nosso meio. Nós estamos aí tratando de uns temas importantes, numa série importante aqui para a nossa igreja, para a Nova Semente especificamente, mas para a igreja cristã como um todo. E antes de a gente começar a abordar o tema, eu preciso contar uma coisa que aconteceu hoje pela manhã. Na hora que eu estava saindo de casa para vir para cá, aconteceu algo que eu falei, eu tenho que usar isso de ilustração, né? Aí a gente tem um gato, eu e a Kênia, minha esposa, a gente tem um gatinho. A vizinha, ela deu o nome, quando era pequenininho, de Suzy, e ficou Suzy. E aconteceu algo interessante, eu acordei às 4 horas da manhã para dar uma lida no conteúdo de hoje. E não teve jeito, a Suzy, ela veio rapidinho e sentou do meu lado, numa cadeira do meu lado, assim, eu na mesa, no computador, e ela numa cadeira do meu lado, né? Ela sempre faz isso. Eu pedi umas fotos para vocês conhecerem a Suzy. Vamos ver se conseguem colocar as fotos ali, ó. Não é uma gracinha? Olha lá, ó. Vocês já viram que tem até um perfil no Instagram, né? Já aproveita, já entra lá e segue, né? Suzy Black Cat, aí com 2 T's, aí, ó. Entendeu? É a Kênia que mantém esse perfil aí. Esse é um dia que eu estava estudando, semana passada. Ela se incomodou que eu não estava dando atenção para ela e foi lá reclamar, ó. Tá vendo? Quem tem gato sabe bem do que eu estou falando, né? Então, hoje eu estava saindo pela manhã e aconteceu que, depois que eu terminei de ler, tomei um banho, troquei de roupa e ela pulou no chão, começou a rolar no chão. Já viram um gato fazer isso, querendo atenção, né? Eu não dei atenção, estava com pressa, atrasado, querendo vir embora. Eu passei por ela, desviei, ela correu mais um pouquinho, rolou no chão de novo. Ela fez isso 3 vezes, esse gatinho. E eu falei, é exatamente isso. Eu estou contando a história dela para você e do que aconteceu hoje pela manhã, porque, de fato, todos nós, de alguma forma, buscamos relacionamentos. Certo? Queremos atenção, queremos carinho, queremos compreensão, relacionamento. E, de muitas formas, esse é o tema que a gente está tratando nessa série chamada Reconciliados. É a história de um Deus que está o tempo inteiro indo atrás de quem não está muito interessado nele, sabe? Correndo com pressa. E Deus parece que ele pula na frente dos seres humanos constantemente, ao longo dos séculos, para ver se chama a nossa atenção, porque a Bíblia conta uma história para todos nós. Deus está em busca de um relacionamento profundo com você. Esse é o tema da série de mensagens chamada Reconciliados, que a gente está tratando. Estamos tratando o tema da aliança. A aliança de Deus é exatamente a figura de um compromisso entre Deus e o homem e Deus, bem em semelhança do que acontece no casamento. Sabe quando tem 2 pessoas ali na frente do pastor, na igreja, um monte de testemunha, e um diz sim, na alegria, na tristeza, na saúde, na doença, sabe? Vocês sabem, decora isso, né? Ali estão apenas simplesmente dizendo um para o outro aquilo que eles estão buscando e vivenciando e que querem perpetuar essa experiência por mais tempo. A aliança é exatamente essa figura. É a celebração de um contrato que pode ser simplesmente um religioso ou civil, e o casamento atende às 2 perspectivas, civil e religioso. Pode ser simplesmente um contrato empresarial. Né? Existem algumas características relacionadas a essa questão da aliança que são fundamentais. Em toda aliança você vai encontrar pelo menos 4 características que definem essa aliança. A primeira delas é a intenção. A intencionalidade. Né? Ambas as pessoas têm que ter intenção de fazer algo juntos. Esse é o primeiro aspecto. O segundo aspecto são as responsabilidades. Todo contrato prevê responsabilidades de ambas as partes. Não existe uma aliança, um contrato sem responsabilidades. Terceiro aspecto importante são as garantias. Ninguém entrega algo para outra pessoa. Se você vai comprar um carro financiado, o banco vai querer garantias. E vice-versa.
Um contrato, para ser celebrado, ele precisa de garantias, e é evidente, o quarto ponto é a celebração do contrato. Essa celebração, basicamente, ela tem que ocorrer. Porque um contrato que não é assinado tem valor? Um contrato que não tem o seu reconhecimento, falando de uma forma mais legal, num cartório, tem valor? Não, o contrato tem que ser celebrado, e a celebração é o momento onde as duas partes, juntas, diante de testemunhas, quem já assinou o contrato sabe, tem ali testemunhas, né? Tem que assinar também. Quando, diante de testemunhas, ambas as partes proferem os termos do contrato. Esse é o conceito da aliança, um conceito básico, que está relacionado à vida humana e, consequentemente, à religião a qual os seres humanos professam ao longo dos tempos. E a Bíblia vai trabalhar sobre essa perspectiva, falando a respeito dessa aliança de Deus, dessa iniciativa, das responsabilidades, das garantias e da celebração desse contrato ao longo da história humana, algo que se inicia a partir de quem Deus é. No Éden, é Deus quem decide trazer a nossa realidade à existência. Tudo existe porque Deus teve uma intenção. E ali, se você fizer um estudo, nós vimos nas semanas anteriores os aspectos dessa aliança. Um pouco mais à frente, o ser humano já vivendo no mundo, ele entra em rebelião contra Deus, né? Ele decide caminhar além dos limites estabelecidos por Deus. Isso vai impactar profundamente a nossa realidade como um todo, não apenas do ponto de vista da experiência humana como indivíduo, mas toda a natureza e realidade do nosso mundo é impactada pelas escolhas que os homens e mulheres fazem ao longo dos tempos. E aí Deus, mediante uma promessa que um dia enviaria um libertador, é assim que é celebrado o primeiro aspecto dessa aliança na Bíblia. O segundo aspecto está relacionado ao momento que, agora que os seres humanos estão além dos limites estabelecidos por Deus, o mal está se proliferando numa velocidade absurda sobre a Terra a partir de uma perspectiva simples. Quando a condição de Deus lá no Éden era a vida ou a morte, né? Relacionado à questão da obediência ou desobediência em relação àquilo que Deus tinha dito, que era permitido ou não comer. Nesse contexto, a morte, que é o grande anúncio de Deus, como alerta, cuidado para não avançar além dos limites, essa morte, ela é introduzida na história humana, pelo menos a partir da história bíblica, não por um processo natural. A primeira morte na Bíblia não é fruto de um envelhecimento natural, mas é fruto da violência. Andar além dos limites estabelecidos por Deus promove a violência, e nós vimos nos primeiros capítulos da Bíblia a violência numa escalada absurda, levando uma civilização inteira à morte. E aí, ali num barco, Deus faz uma aliança novamente, dizendo que os seres humanos deveriam ficar tranquilos, porque Deus não permitiria uma nova destruição do seu mundo, pelo menos não com águas. Deus preservaria a humanidade de alguma forma. Essa é a segunda aliança. A terceira aliança está no convite para Abraão, o pai das 3 grandes religiões monoteístas da humanidade. Abraão vivia na cidade mais importante do seu tempo, e Deus o convida a ir ao deserto, em busca da cidade de Deus. E ele faz isso também mediante uma promessa. E nós vimos Deus celebrando essas alianças ao longo do tempo, e hoje a gente vai tratar de uma específica, a aliança do Sinai. Talvez uma das mais importantes. Todas são importantes, é evidente. Mas para a compreensão do texto bíblico, a aliança do Sinai, sem dúvida nenhuma, é a que traz luz, esclarecimento e entendimento a tudo que vai se passar na história da humanidade a partir do Êxodo. E o Êxodo é o primeiro evento da história bíblica. Bom, nós vamos ao texto. Eu convido você a abrir a sua Bíblia. É Êxodo capítulo 19. Êxodo 19, enquanto você acha. Queria que você curvasse a cabeça também, né? Não dá para fazer as duas coisas juntas. Mas vamos curvar a cabeça, vamos falar com Deus, e a gente vai para a leitura do texto. Senhor Deus, obrigado porque temos a oportunidade de, em liberdade, aqui em São Paulo, podermos abrir a Bíblia para extrair dela lições para a nossa vida. A gente vai estar estudando esse aspecto fundamental dessa busca tua em se relacionar conosco, e como nós podemos viver de forma profunda e intensa essa experiência que você propõe para a gente.
Senhor, dá discernimento para a gente, dá sabedoria no estudo desse tema. É isso que eu te peço, em nome do teu filho amado Jesus. Amém. Bom, vamos ao texto. O texto é o verso 1 do capítulo 19. E antes de a gente ler, vamos ler, eu falo depois. Tudo bem? O texto diz o seguinte: no dia em que completaram 3 meses que os israelitas haviam saído do Egito, chegaram ao deserto do Sinai e acamparam ali diante do monte. Verso 3: logo Moisés subiu ao monte para encontrar-se com Deus. E o Senhor chamou Moisés do monte dizendo, e presta atenção no que Deus diz aqui, ele diz assim: diga o seguinte aos descendentes de Jacó e declare aos israelitas, abre aspas, vocês viram o que eu fiz ao Egito e como os transportei sobre as asas de águias e os trouxe para junto a mim. Agora, se me obedecerem fielmente e guardarem a minha aliança, vocês serão o meu tesouro pessoal dentre todas as nações. Embora toda a terra seja minha, vocês serão para mim um reino de sacerdotes e uma nação santa. Fecha aspas. O texto continua dizendo, no verso 7, Moisés voltou, convocou as autoridades do povo e lhes expôs tudo o que o Senhor havia lhe mandado falar. E o povo todo respondeu unanimemente: faremos tudo o que o Senhor ordenou. Moisés levou ao Senhor a resposta de todo o povo. Ficou claro a aliança para vocês? Deus propõe e o povo responde. Ambos querem ou buscam a mesma coisa. Faremos tudo o que o Senhor ordenou. Essa foi a resposta do povo. Esse é o convite da aliança no Sinai. Mas aqui cabe algumas informações importantes que eu queria trazer de forma bem prática para o nosso contexto cristão do nosso tempo, especificamente para o nosso contexto adventista, talvez. Algumas questões dessa aliança. Sem dúvida nenhuma, de todos os temas da Bíblia, o Êxodo, o que inclui a aliança, nesse momento, é o ponto central, onde todos os elementos da história da humanidade narrada pelos autores desse livro trabalham. Não existe absolutamente história da humanidade sem o Êxodo hebreu. Não na perspectiva da Bíblia. Existem alguns aspectos fundamentais. O Êxodo é o grande paradigma. Porque a partir desse evento que se começa a desenvolver uma tradição religiosa, da qual, em muitos aspectos, você pertence a ela. Mesmo do ponto de vista literário, porque o livro da Gênesis conta eventos que aconteceram antes, certo? Do Êxodo. Contam eventos que aconteceram antes. Mesmo do ponto de vista literário, é importante você compreender, e aqui talvez alguns tenham resistência em entender esse conceito, é que tudo que é narrado na Gênesis é narrado posterior, a partir do evento chamado Êxodo. Se você não entende isso, quem é o autor da Gênesis? Quem é o autor? Moisés. Ele escreveu isso quando? Moisés era alguém antes do Êxodo? Era alguém? Não. Toda a produção literária, se você vai a Gênesis, você encontra as marcas do Êxodo. Todos os autores bíblicos trazem as marcas da libertação em seus textos, em suas narrativas. Um exemplo disso na Gênesis é a história de Abraão, quando Deus convida Abraão a ir para onde? Para onde? Deserto. Marcas do Êxodo, da experiência que os hebreus estão vivendo no seu tempo. Poderia citar outras. É evidente que a partir do ponto de vista literário, o autor, quando propõe a Gênesis, antes da grande história, desse grande paradigma do evento Êxodo, o autor, quando propõe a Gênesis, ele propõe a partir de uma construção. Moisés, como autor de 5 livros, no final da sua narrativa, ele está querendo que o leitor chegue a uma conclusão, chegue a um entendimento. Por isso, a Gênesis é posicionada antes, mas efetivamente essas histórias, elas são frutos de uma experiência que a nação de Israel está tendo com Deus, e essa experiência se dá no deserto, a partir da libertação. Tudo bem até aqui? Está dando para acompanhar? O contexto do Êxodo.
Como eu mencionei agora há pouco, a humanidade, através de Adão e Eva, decidiu andar além dos limites estabelecidos por Deus, e os filhos de Abraão estavam sofrendo o impacto, ou o eco das palavras de Deus, de que a terra sofreria por causa das ações humanas. Estavam vivendo num contexto onde a terra não produzia mais mantimento, e eles tiveram que descer ao Egito, onde encontravam abrigo. A terceira geração depois de Abraão vai ao Egito, e ali encontram um dos descendentes de Abraão na posição de vice-rei. Aqui cabia um capítulo específico para a história de José, que a gente não vai avançar hoje. José foi traído, certo? Foi traído, humilhado. Houve uma conspiração contra a vida de José e houve uma reviravolta na vida dele, ao ponto que lá no Egito Deus operou um milagre e ele ascendeu ao cargo de quase vice-rei do Egito. E agora a família de Abraão, os descendentes, depois de serem perdoados por José, são levados ao Egito, e 8 gerações se passam. E eles vivem em liberdade no Egito, se culturalizam, se misturam. Os valores, crenças, paradigmas do Egito agora fazem parte da cultura do povo hebreu, que reside numa sociedade altamente politeísta, ausente das perspectivas de um Deus criador, como entendemos na Bíblia. No final da 8ª geração, por volta da 8ª geração, segundo o que a gente encontra em alguns comentários bíblicos, sobe um novo rei que não conheceu a José e que agora impõe a opressão sobre os descendentes de José. Ele reage à ameaça imposta pelos israelitas, pelo crescente número de israelitas em seu território. Muitos estrangeiros em seu território. E esse rei então responde a essa ameaça com uma política de exclusão a esses estrangeiros. Você já viu alguma política parecida com isso hoje? Já viu? Recentemente o governo americano, com uma política contra os estrangeiros, em paralelo à Inglaterra, com uma política semelhante, e outros países da Europa. E isso levanta uma pergunta: será que nós não estamos diante de um novo êxodo? Eu peguei a foto desse faraó que subiu ao trono, o faraó do êxodo. Eu queria ter pego a foto do faraó que oprimiu, mas eu só conseguia do que ele teve a disputa com Moisés. Vamos lá, você coloca a foto lá, está aí, ó. É esse aí, ó. O nome dele é Amoses, provavelmente é ele. A arqueologia tem dado muitas contribuições ao entendimento da Bíblia e à confirmação de histórias bíblicas. E uma delas talvez seja as narrativas do Êxodo. Bom, de forma prática, vamos avançar para algumas questões. Você entende a condição de escravidão do povo hebreu no Egito e como isso afeta a relação e a compreensão de mundo e de Deus que os hebreus têm durante esse período de opressão? Esse novo faraó estabelece uma política contra os imigrantes, os descendentes de Jacó. Essa política ela é opressiva, é uma cadeia de comando baseada na violência, onde privilegia o mais forte em detrimento do mais fraco. Aqueles que são oprimidos são levados a trabalhar de sol a sol, dia após dia, fabricando tijolos para o faraó, para que ele construísse as suas cidades. O fraco, o oprimido, nesse contexto os hebreus, eles simplesmente agora trabalham em troca de comida, trabalham em troca do direito de viver na terra, que pertence ao faraó. Eles têm a sua mente quebrada, massacrada por essa violência. A Ju me contou agora ali, a gente estava conversando entre o primeiro e o segundo culto sobre a síndrome de Estocolmo, que muitos de vocês conhecem, que é essa relação que é criada entre o opressor e o oprimido, onde o oprimido passa a se tornar dependente em vários aspectos psicológicos de um opressor, muitas vezes. Quando o espírito dele é quebrado pela violência, ele não se vê mais como um indivíduo livre, mas um indivíduo codependente de alguém mais poderoso, mais forte. E esse era o faraó, o rei do Egito, um homem que se dizia Deus entre os homens. Alguém que se autodiviniza, a partir de uma tradição da mitologia, onde ele traz para si a ideia de ser o filho dos deuses. Por isso ele tem direito sobre a terra. A nação massacrada, a violência é o elemento pelo qual o Egito cresce e se desenvolve. E nesse contexto,
existe uma palavra que define o Egito, de maneira bem clara, bem simples, chama-se, essa palavra é antirreino. O Egito é o antirreino. O Egito acontece quando o pecado ganha força. O Egito acontece quando o pecado se torna estruturado, quando ele se torna incrustado na cabeça das pessoas, da sociedade. O Egito mostra com que facilidade nós, seres humanos, nos prostramos diante de qualquer manifestação de poder fundamentado na violência. E eu não preciso explicar muito para vocês que moram aqui em São Paulo, vocês sabem bem como que funciona a violência em nossa cidade. O Egito fala de políticas que desfavorecem os peregrinos da terra. Entretanto, existe uma ruptura, porque Deus, nesse momento, levanta então um libertador, Moisés. O texto de Êxodo, capítulo 3, versos 7 a 9, diz o seguinte, que Deus tenho visto a opressão do meu povo, tenho escutado o seu clamor, desci para livrá-los. Tenho visto como os egípcios o oprimem. Existe uma ruptura. Deus agora envia um libertador aos hebreus. E aqui começa o grande paradigma do Êxodo. Os hebreus são libertos da escravidão egípcia. Esse é o contexto. Vão ao deserto. 3 meses de caminhada, chegam ao Sinai. E agora Deus chama Moisés, que é o texto que a gente acabou de ler, e faz uma proposta para Moisés. Moisés, vai lá, faz 2 coisas para com o povo. Primeira coisa, lembra eles do que eu já fiz por eles. Vai lá, lembra ele como eu os transportei como asas de águia, e os trouxe aqui, junto de mim. Primeira coisa, recorda o que eu já fiz. A libertação que eu já concedi há 3 meses. A forma como eu lidei com o opressor. Recorda eles disso. E não esquece, faz a segunda coisa. Convida o povo, fala que eu estou ansioso para ter um relacionamento mais profundo com eles. Eu quero estabelecer uma aliança com eles. Eu quero que o povo, que agora é liberto, porque eu os libertei, se torne meu tesouro pessoal. E se eles toparem, deixa claro os critérios. Se eles toparem a aliança, o critério é simples. Eles vão ser para mim uma nação santa e um reino de sacerdotes. Esses são os critérios da aliança, os termos da aliança. Eu quero um relacionamento com o povo, que já libertei. E se eles toparem, eu vou tê-los, eu vou vê-los como uma nação santa e um reino de sacerdotes. A história conta que Moisés contou ao povo, e nós lemos no texto que o povo disse, faremos tudo o que o Senhor disser, mas evidentemente não fizeram. Se você conhece um pouco a história do Êxodo, você sabe que 40 dias depois desse momento, o povo estava ali adorando um bezerro de ouro feito pelos líderes daquela nação, naquele contexto do deserto. Numa declaração pública explícita de que recusaram a aliança. Poucos dias depois. Entretanto, Deus convida o povo a uma experiência profunda. E no momento que o povo diz, sim, faremos tudo o que o Senhor disser, o que acontece é que Deus vira para Moisés e fala, Moisés, então faz o seguinte, isso você vai encontrar na sequência do texto. Volta lá, consagra o povo, manda eles lavarem as vestes, se prepararem, porque eu terei um encontro com o povo. Isso é evidente porque uma vez que agora não mais Moisés era só sacerdote, agora toda a nação é sacerdote. Então Deus pode tratar a nação da mesma forma que trata Moisés, e é por isso que Deus, ao invés de falar com Moisés, agora que eles aceitaram a aliança e que Deus os considera sacerdotes, Deus trata diretamente com o povo. E aqui nós temos talvez a maior singularidade na história das religiões mundiais, um momento onde uma divindade fala de forma coletiva a um grupo de pessoas. Deus trata a nação de Israel dentro dos termos da aliança, como seus sacerdotes. Mas o que isso de fato significa? O que significa ser nação santa? O que significa ser um reino de sacerdotes? Desde que eu me conheço por gente, eu cresci num ambiente cristão. Meus pais, eles eram adventistas na minha infância.
E conforme eu fui estudando a Bíblia, sozinho, em casa, lendo, ouvindo uma pregação aqui, lendo um livro ali, fazendo aula sobre os assuntos relacionados à Bíblia, eu fui ficando incomodado com... Na verdade, começou a acontecer uma dissonância dentro de mim. Porque, de muitas formas, a religião cristã no mundo hoje, ela é tão opressora ou mais opressora que o Egito. Mas a história do Êxodo, na perspectiva da aliança do Êxodo, parece que Deus está convidando e chamando o povo a um outro tipo de experiência. Uma experiência que não tem relação com a opressão. Deixa eu falar no contexto bem adventista. Adventista do sétimo dia, esse é o nosso nome como Igreja Mundial, correto? Você já parou para pensar sobre isso? O que isso significa? Adventistas do sétimo dia. Por que escolheram esse nome no passado? Se eu frequento essa igreja, estou me relacionando com ela, e sou membro aqui, ou me simpatizo com ela, o que isso representa para a minha vida? Porque é evidente que de todas as crenças fundamentais dos adventistas, 2 delas estão expressas no nome. Então isso significa que de alguma forma essas 2 crenças elas são relevantes ao processo, ou pelo menos ao entendimento da religião. 2 crenças, o advento de Jesus Cristo, a sua vinda, o seu retorno, e o sétimo dia. E se você não entende o que esse nome significa, você precisa começar a compreender que a expressão máxima desse nome é aliança. Deus prometeu restaurar o mundo na condição que o mundo foi originalmente criado. E é claro, segundo o Evangelho, os Evangelhos, isso se dará por ocasião da vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, de forma plena, absoluta, a restauração de todas as coisas. Adventistas, eu creio que Deus cumprirá a aliança, o acordo, os termos que foram prometidos. Deus dá garantia que cumprirá. Sétimo dia. E eu queria focar um pouquinho nessa questão do sétimo dia. Porque também está conectado ao símbolo da aliança. Lembra que eu mencionei que qualquer aliança tem pelo menos 4 elementos? Pelo menos 4. O primeiro é a intenção, o segundo são as responsabilidades, o terceiro são as garantias e o quarto é a celebração da aliança. Um contrato que não está assinado não tem valor. A celebração da aliança. E é nesse contexto que talvez o sétimo dia precisa ser entendido, no devido lugar dele. No contexto do Êxodo, no contexto da história da Bíblia, a primeira ocorrência do descanso, do Shabá, do sábado, se dá no Êxodo. Irã, está lá em Gênesis capítulo 1, correto? Correto. Mas Moisés escreve Gênesis capítulo 1 a partir, ou posterior ao evento, ou à experiência da libertação. Eram oprimidos, massacrados, por um império moldado pela violência. E Deus levanta um libertador. E esse libertador, você vai encontrar isso nos capítulos 12 a 14 do Êxodo. Do livro do Êxodo. Deus fala que eles devem se preparar, tem um ritual de preparo antes da partida. Eles devem lavar as vestes, devem preparar o alimento, devem estar prontos, porque no dia seguinte, quando o sol raiasse, num dia específico que Moisés havia determinado o que aconteceria, eles entrariam no descanso, no Shabá. Eles entrariam no descanso da opressão. Eles deixariam de ser escravos. É evidente que essa experiência de libertação marca a identidade de Israel. Tudo em Israel está conectado a essa experiência libertadora. Essa é a história. É assim que começa a história da Bíblia. É assim que começa a Torá. E agora que eu sou livre, me sinto liberto, eu não posso me esquecer disso. Daí a celebração. Daí a necessidade de celebrar o tempo todo. Daí o sábado. Nação santa e reino de sacerdotes. Esse é o motivo pelo qual Deus, são os elementos da aliança, os termos da aliança. Mas você entende isso com clareza? Entende isso com clareza? Sim ou não? Eu tenho dificuldade de entender nação santa e reino de sacerdotes.
Isso pode ter muitos significados. E Deus não queria que o povo não tivesse uma compreensão correta. Os adventistas do sétimo dia, nós, adventistas do sétimo dia, gostamos muito de Êxodo capítulo 20, porque ali nós encontramos parte da nossa identidade como adventistas, ali tem um mandamento da observância do sábado. E nós valorizamos isso a um nível profundo. E está correto. Entretanto, quando você considera o capítulo 20 do Êxodo, sem entender o que está acontecendo no capítulo anterior, o contexto, o 19, provavelmente você vai correr o risco de talvez estar vivendo uma experiência religiosa relacionada a essa observância do sábado, completamente diferente daquilo que foi proposto. Vocês estão lembrados que, quando Deus chama Abraão no monte, Moisés no monte, né? Acabamos de ler que ele fala: Moisés, lembra o povo do que eu fiz? E depois que o povo diz sim, ele fala: então eu vou agora descer, falar com o povo. É mais ou menos como se Deus estivesse dizendo a Abraão e a Israel: vocês já aceitaram os termos, mas eu estou preocupado com a aceitação dos termos. Eu preciso me certificar que vocês entenderam corretamente o que eu estou propondo para vocês. E para não ter dúvidas, eu mesmo vou falar com vocês. E é nesse contexto que o capítulo 20, esses 10 mandamentos, essa lei escrita em pedra, é acrescentada. Eu queria que você abrisse a Bíblia, no capítulo 20. Um momento em que Deus está se certificando de que a nação de Israel entendeu o significado de nação santa e de reino de sacerdotes. Capítulo 20, verso 1. Olha que incrível o que acontece quando Deus abre a sua boca de cima da montanha para falar a toda uma nação. As primeiras palavras de Deus são as mesmas primeiras palavras feitas a Moisés 3 dias antes. Eu sou o Senhor, o teu Deus, que os tirou do Egito, da terra da escravidão. Deus faz questão de explicar os termos. A aliança de Deus tem a ver com libertação e não com escravidão. Nação santa. O conceito de santidade no Antigo Testamento não tem a ver com algo exclusivo, separado, excluído. Muito pelo contrário. À luz do livro de Miqueias, o conhecer a Deus te leva a uma condição de santidade. E essa condição de santidade está relacionada a 3 elementos: o ouvir, o andar e o fazer. É quem ouve a Deus, é quem anda nos caminhos de Deus, e é quem faz aquilo que Deus propõe, é que é considerado santo. Na perspectiva do Antigo Testamento, a santidade não tem a ver exclusivamente com ausência de pecado. Santidade tem a ver com presença de propósito. Tanto que no processo de consagração sacerdotal, lá naquele tempo, quando um sacerdote ia ser separado, consagrado a Deus, era tocado na ponta dos dedos da mão, na ponta das orelhas e na ponta dos pés, como um símbolo desse processo de serviço. Santidade tem a ver com missão, com ser enviado ao mundo. E aqui entra o contexto das nações, porque não é apenas alguém santo, mas é uma nação santa. Porque diante das nações da humanidade, que eram moldadas pela opressão, pela violência, Deus levanta um outro tipo de nação, não moldado pela ganância, pelo poder corrupto, pela injustiça. Os hebreus haviam experimentado o Egito, e Deus os convida para ser o anti-Egito. Estender a libertação ao mundo. E um parênteses aqui. É só você olhar para a história de Jesus Cristo, que você vai encontrar ele o tempo todo em seu ministério libertando pessoas, ou da doença, ou do pecado, ou do sofrimento, até mesmo da religião. Fecha parênteses. Esse é o conceito de nação santa. Só que nação presume-se indivíduos. A nação não é uma instituição lançada ao mundo, mas são indivíduos lançados ao mundo, e evidentemente sacerdotes. Por que sacerdote? Porque o sacerdote é o referencial daquilo que é santo.
O sacerdote é aquele que representa o que é divino. O sacerdote é o mediador, é aquele que se coloca entre o divino e o humano. Mediar é estar no meio. Deus convidou a nação de Israel a uma aliança. E essa aliança estava conectada com um propósito. E esse propósito, esse reino, deveria ser expandido sobre a terra. Mas deveria ser expandido a partir dos termos da aliança. E para que não houvesse dúvidas do que significa a nação santa e reino de sacerdotes. Quais são as implicações disso na vida da comunidade, na minha vida, na sua vida. Deus fala ao povo. De maneira rápida, sem se aprofundar demais nesse tema. O primeiro mandamento, uma das sessões da Bíblia que os 10 mandamentos são sessões que a gente aprende quando criança. Eu decorei uma das primeiras, Salmo 23, os 10 mandamentos foram as primeiras. Acho que muitos que são cristãos tiveram experiências parecidas. O primeiro mandamento, você sabe qual é? Fala comigo. Não terás outros deuses diante de mim. Você entende o que isso significa? Já escutei muitos sermões sobre o primeiro mandamento. Mas à luz do contexto onde uma nação está sendo oprimida e escravizada num sistema de violência instituído por um homem autodivinizado chamado Faraó, onde eles tiveram o espírito quebrado, a mente quebrada, a alma quebrada, tornaram-se dependentes do Faraó. Não conseguiam enxergar uma vida sem a subsistência que vem desse poder opressor. Aconteceu algo parecido comigo em casa, uns anos atrás. Tive a casa invadida, eu morava com meus pais na época, então há muitos anos atrás. Tive a casa invadida por assaltantes no momento que estavam reunindo um pequeno grupo na minha casa para orarem e estudarem a Bíblia. 2 assaltantes armados. Evidentemente, hoje, olhando a história de longe, todo mundo ficou refém. Fazia o que eles mandavam, porque queríamos preservar a nossa vida. Estávamos dispostos a fazer tudo para preservar a vida. É essa relação que a opressão e a violência produzem no ser humano. Deus está virando para o povo hebreu e falando, olha, o Deus de vocês, o Faraó, é opressor. Eu sou o libertador. Então presta atenção. Não sejam idiotas. Não sejam burros. Não queiram voltar para o Egito. Eu sou o libertador. Mas você conhece a história, não conhece? Os hebreus estavam o tempo inteiro querendo voltar? Voltar para o Egito. Voltar para o Egito. Segundo aspecto. Segundo termo da aliança. Não farás para ti nenhuma imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima no céu, nem embaixo da terra, nem nas águas debaixo da terra. Não se encurvem a elas em adoração, porque eu sou o Senhor, o seu Deus. Entende os termos da aliança? A questão aqui não é o ídolo. A questão é aquilo que a nação de Israel representa. A nação foi convidada a Deus para ser uma nação santa e um reino de sacerdotes, à luz daquilo que Deus fez lá no Éden, quando faz o homem à sua imagem e semelhança, e dá ao homem a terra para que o homem domine sobre a terra. Deus está querendo dizer a todo ser humano que o propósito e o sonho de Deus para a vida humana é que seres humanos sejam a imagem de Deus, sejam representantes de Deus andando sobre a terra. E aqui no Êxodo, o que Deus faz de novo é trazer de volta o seu propósito à nação. A nação está sendo enviada diante das nações para representar a Deus como seus sacerdotes. Por isso, não existe sentido algum em você construir um objeto que represente a Deus, porque nos termos da aliança, quem representa a Deus é você. Não terás outros deuses. O terceiro termo, e aqui você já entendeu, se é você quem representa Deus, então não esquece, está carregando com você o nome dele. Povo de Deus, filhos de Deus, na perspectiva cristã, discípulos de Jesus, você está carregando o nome de Deus.
Por isso, não profanem esse nome. Entenderam? A mesma coisa acontece com os demais termos da aliança. Mas eu queria focar, para a gente finalizar aqui, nessa questão do sábado. Porque uma aliança que não é celebrada, ela não tem valor. É evidente que lá na criação, o descanso é o descanso das atividades. É evidente. E a criação é tão importante no processo que ela está implicada no próprio mandamento do sábado, com uma referência, com uma ilustração. Se o próprio Deus descansou, vocês, meu povo, também devem. Só que no contexto do Êxodo, o descanso tem a ver com o livramento, a libertação da opressão. Com a libertação de Deus. O problema é que a gente gosta do Egito. O tempo inteiro a gente gosta do Egito, mesmo vivendo em 2018, a gente continua gostando do Egito. Por que Deus levou o povo para o deserto? Você entende a figura do deserto? O povo não quis ficar no deserto. O povo queria voltar para o Egito. Porque o paradigma da libertação é o deserto, e não Canaã. Para escravos, era mais seguro, mais fácil viver dentro dos limites do faraó. Recebendo a comida, recebendo a roupa, recebendo as obrigações a serem cumpridas, dia após dia. Eu não sou responsável pela minha vida, eu sou mantido pelo poder dominante, que é um poder opressor, o faraó, mas eu prefiro isso do que o deserto, porque o deserto propõe possibilidades. Mesmo na presença de Deus, o deserto propõe possibilidades. O hebreu olhava para o deserto e encontrava diversos caminhos que ele podia seguir. E ele sabia que o caminho que ele escolhesse tinha implicados por trás desse caminho consequências. Se ele errasse o caminho, não apenas ele poderia perecer no deserto, mas sua família poderia perecer no deserto. Lidar com liberdade é difícil. Experimentar a liberdade de forma plena é para gente grande. Gente que sabe o que quer, gente que sabe para que veio. Gente que entende o propósito de Deus para suas vidas. É isso que é. Esses são os termos da aliança. Ao que Israel está sendo chamado. Evidentemente, Pedro, grande apóstolo, líder da igreja cristã do primeiro século. Mas, talvez mais importante, discípulo de Jesus. Quando ele escreve a comunidade de discípulos para a gente, falando do propósito de Deus para a nossa vida, Pedro não faz isso sem conectar com os termos da aliança. A aliança do Sinai. O texto está em 1 Pedro 2,9, e lá diz o seguinte: vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Antes nem sequer eram um povo, mas agora são povo de Deus. Não haviam recebido a libertação ou misericórdia, mas agora a receberam. Pedro entende, porque nós como cristãos somos chamados, para que nós como cristãos somos chamados. Pedro entende. Nação santa, reino de sacerdotes, a condição não mudou. Por isso talvez o Êxodo seja o maior evento da história bíblica, o maior paradigma sobre qual toda a religião, inclusive o cristianismo, está fundamentado. O único evento que vem ofuscar o valor do Êxodo é o advento de Jesus Cristo e seu ministério pascal.
O problema aqui é a mentalidade. Porque Moisés, sim, ele conseguiu pegar o povo hebreu e libertar da opressão egípcia e levá-los a uma condição de liberdade e levá-los até uma terra prometida. Moisés conseguiu mudar a história de um povo de escravo a livres. Mas Moisés não conseguiu mudar a mentalidade de escravos deles. Continuaram sendo escravos. Por isso aquela geração teve que perecer no deserto. Somente a geração que não se vê como escravo, somente a geração que se sente liberta, somente a geração que entende e aceita os termos da aliança e está disposta a olhar para o deserto, encarar de frente, por isso é para gente grande, herdam a terra. Eu não sei você como adventista do sétimo dia se relaciona com esse segundo elemento do nosso nome, o sétimo dia, o sábado. Eu não sei como é a sua forma de entender a religião, porque entenda uma coisa, não importa se religioso ou não, qualquer sistema opressor é o antirreino. Deus nos chama para uma experiência de liberdade. Uma religião que expressa liberdade, que estende essa libertação ao mundo. Mas para isso você tem que se sentir livre. Você tem que ser verdadeiramente livre. É claro, em Jesus Cristo. Eu não sei como você celebra o sétimo dia. Mas o sétimo dia, a ordem é que lembremos dele. E lembrar, nesse contexto, não é recordar de algo passado, é vivenciar o passado hoje. Quando uma família se reúne para celebrar o Natal, ela está vivenciando o passado naquele dia. Quando uma família se reúne para celebrar a Páscoa ou a ceia, ela está vivenciando o passado no presente. Lembre-se. Em outro lugar, vai aparecer de geração em geração que eu sou o libertador e que vocês são meus filhos e que vocês devem se sentir livres e viver o propósito pelo qual eu os convido a viver. Serem o meu tesouro pessoal, é isso que Deus diz. Nação santa e reino de sacerdotes. Deus possa abençoar você, que a experiência de você com o sábado seja muito maior do que simplesmente um ritual religioso que a gente faz aqui todas as manhãs e tardes. Mas que ele possa ser algo sagrado, santo, separado. E que a libertação possa ser estendida ao mundo através de quem você se torna, quem você é. Porque agora você entende que seu papel é ser um sacerdote. Sacerdócio tem a ver com ações, atitudes, identidade. Como representantes daquele que é o nosso Deus. Deus possa abençoar vocês. Vamos ficar de pé? O homem duvida, a dúvida é fome.
fiel. Escolho ser fiel a quem me escolheu. O cetro se inclina, o certo não muda. Os livros se rasgam, o verbo perdura. O amor vai à luta, a fé cruza o vale. Na sombra eu me calo, pra que ele me fale. Mas ainda que meus pensamentos vão longe, eu fico perto. E ainda que meus sentimentos me traiam, escolho ser fiel. Escolho ser fiel. Escolho ser fiel ao que escolhi. Escolho ser fiel. Escolho ser fiel a quem me escolheu. Eu creio no céu, por trás dessa nuvem, eu ouço a resposta, atrás da pergunta. Eu sei que há um Deus além do que muda, e Ele escolho ser fiel. Escolho ser fiel. Não deixa de celebrar a libertação de Deus. Nós, como adventistas, cremos que essa libertação tem que ser celebrada semana após semana, sábado após sábado. Isso é um testemunho ao mundo de que nós nos sentimos libertos, mas mais do que isso, nós nos sentimos participantes da aliança. Estamos juntos com Deus nessa jornada, nesse processo de reversão da história da humanidade, na direção de um mundo perfeito criado por Ele. Porque esse sempre foi o plano. Gente como Deus andando sobre a terra. Que Deus possa te abençoar. Senhor Deus, muito obrigado porque de uma maneira bonita a história do Êxodo fala a respeito do teu sonho para a nossa vida, de como o Senhor está agindo na nossa história para nos levar a uma terra perfeita. É evidente que tem um deserto no meio do caminho. É evidente que nessa nação, que é o teu povo, tem gente que quer voltar para o Egito, tem gente que quer seguir adiante. Então, Senhor, coloca no nosso coração o discernimento. Coloca no nosso coração o teu espírito para que a gente possa avançar adiante pelo deserto e alcançar esse lugar perfeito e maravilhoso, essa restauração da nossa realidade, voltarmos a viver em comunhão plena contigo. Esteja com todos nós que estamos aqui esta manhã, esteja com as nossas famílias e que todos nós possamos não apenas ser adventistas, frequentadores de igreja, mas possamos ser sacerdotes teus, um povo santo, andando aqui no meio da cidade de São Paulo, contagiando o mundo onde quer que a gente passe,
com o teu amor e com a tua liberdade. É isso que eu te peço, Senhor, e agradeço. Em nome do teu filho amado Jesus. Amém. Gente, obrigado. À tarde a gente está aí de novo, com o programa Viva, uma experiência real, e com o programa Começo, você é convidado a estar conosco.